Amados, a paz do Senhor, nós estamos aqui para darmos continuidade à aula do Novo Testamento. A disciplina é Epístolas Gerais e nós vamos falar sobre as Epístolas de João. Lembrando que já falamos da primeira epístola, agora vamos falar especificamente da segunda e da terceira epístola, fazendo apenas um vídeo dessas duas cartas e depois, posteriormente, faremos aí a última aula dessa disciplina de Epístolas Gerais. Então, vamos começar falando da saudação. Aliás, uma característica dessas duas epístolas, comparada à primeira, a gente colocou aqui que essas cartas, elas se distinguem da primeira porque elas possuem indicativo de seu emissor e destinatário, enquanto que a primeira nós já vimos que não está identificado a quem e nem por quem a carta foi escrita. Então, a segunda é endereçada a quem ele chama de senhora eleita. A maioria dos intérpretes ou dos estudiosos, dos teólogos, dizem que essa senhora eleita é uma congregação, é uma comunidade cristã que ele está escrevendo. Há outros que pensam que se trata de uma mulher, de uma senhora. Quanto à terceira epístola, já vai ser escrita a Gaio, que é um discípulo de João. Há quem vem afirmar que seja aquele mesmo que aparece em Atos dos Apóstolos, depois em Romanos, depois em Coríntios, aquele que foi um dos poucos que Paulo batizou. Mas isso é suposição. O que a gente afirma com base nessa carta, que esse é alguém, é um discípulo, é um servo que está ligado a João. Em ambas as cartas, João se identifica como presbítero, que é tradução de uma palavra grega que pode ser traduzida também por ancião, que tem a ver tanto com a idade como com a posição, o ministério, o cargo de João, a função de João. Essas duas cartas se diferem da outra, da primeira, por causa da sua brevidade também. O conteúdo delas são curtos, é apenas um capítulo. A segunda contém 13 versículos, a terceira já contém 15 versículos. Então, a brevidade do conteúdo faz com que elas ambas se distinguam da primeira epístola. A preocupação da segunda carta tem a ver com o cuidado com os falsos mestres. E a terceira, já de fazer a distinção daquele que é fiel na comunidade para quem ele está escrevendo, que é o próprio Gaio, e aparece lá também a figura de quem João chama de... Deixa eu pegar aqui a segunda epístola. Aliás, na terceira epístola aparece a figura de Diótrefes como sendo alguém que tem uma posição contrária à de Gaio, e aparece também a figura de Demétrio, que é, por certo, aquele que está portando a carta, que está trazendo a carta das mãos de João para Gaio, e possivelmente também aquele que levou as informações do que estava acontecendo na igreja que Gaio congrega até João. Então, na segunda lâmina que nós preparamos aqui,
nós temos aqui a segunda carta. A segunda carta, a saudação é à senhora eleita e aos seus filhos. O João faz destaque do amor que ele tem para com esses filhos que andam na verdade e que são amados também por João e por aqueles que amam a verdade. Isso está no verso 1 e do versículo 1 e 2. João demonstra ter conhecimento do estado espiritual daquela igreja. Ele sabia que havia dentre os filhos da senhora eleita os que andavam na verdade e que guardavam o mandamento. Versículos 4 e 5. Aí ele vai exortar a senhora eleita, juntamente com os filhos, para que permaneçam no amor, que esse amor é o mandamento antigo, que não é um mandamento novo, que eles permanecessem no amor. Aí observe que na leitura, esse versículo 6 vai anteceder, mesmo ele esteja falando do amor, estando falando do amor, ele vai exortar a não hospitalidade no versículo seguinte. A hospitalidade é uma prática do amor, mas a não hospitalidade que ele recomenda é para com os enganadores, dando a entender que o amor que o cristão deve ter para com as pessoas não deve estar descomprometido com o zelo pela doutrina, com o zelo da verdade e assim por diante. Aí, a partir do versículo de número 7, ele vai falar sobre a ameaça dos enganadores e que os ensinos deles eram negar a humanidade de Jesus. Então é um combate aí, ou uma menção aí do docetismo. Ele não vai ensinar nada contra, ele não vai fazer aí uma apologia da humanidade de Jesus, como ele fez lá na primeira epístola. Na primeira epístola ele elabora um comentário para fazer a defesa da humanidade e também da divindade de Jesus, não só que Jesus era homem, mas também que ele era filho de Deus. Ele faz um comentário mais elaborado. Aqui ele não se preocupa com isso, ele já orienta para que eles não comunguem com esses falsos mestres, com esses enganadores. Diz que eles estão espalhando-se pelo mundo, mas que eles não devam recebê-los em casa, e diz que quem recebe acaba se tornando cúmplice com eles do engano. E aí ele exorta a que eles vigiem, que sejam vigilantes. Ele usa a expressão acautelai-vos, para que eles não venham perder o que com esforço já conquistaram, mas que recebam então no final, na soma da lida, o galardão completo. E aí no versículo 12 e 13 ele vai falar de outras coisas que ele tem, vai fazer menção de que ele tem outras coisas para falar, mas que vai preferir fazer isso pessoalmente. E assim termina a segunda carta. A terceira carta, na terceira carta, que já é endereçada a uma pessoa e não a uma comunidade, essa pessoa é Gaio, alguém que ele diz que ama, que ele ama de verdade, e ele faz votos de que essa pessoa esteja bem fisicamente, como está bem a sua alma. Há quem diga que ele fosse uma pessoa doente, tivesse alguma doença física, ou que tivesse poucos recursos, porque o texto também aponta para a prosperidade, que ele roga para que ele tenha prosperidade. Mas é apenas especulação. Mas o voto dele é que ele esteja bem de saúde. Ainda na sequência da lâmina, ele fala da alegria por ter tomado conhecimento da vida de Gaio, como Gaio andava na verdade e como ele tratava aqueles crentes, sobretudo os missionários,
que passavam por aquela igreja, sendo da própria igreja ou até estrangeiros. Ele vai destacar isso. Gaio tem um tratamento especial, trata com hospitalidade essas pessoas, ampara, apoia. Ele faz esse destaque para ele. Se contrapondo a essa postura de Gaio, tem a figura de Diótrefes, que dá para se extrair da carta que ele era uma pessoa que tinha condições financeiras e que também gozava de muita influência dentro da comunidade, mas que resolveu usar todo esse seu poder aí, tudo isso que tinha em mãos, para se colocar em contraposição, ou se opor a essa prática, fazer contrário ao que o Gaio fazia, e também se contrapor ou se opor à figura do apóstolo e dos ensinamentos do apóstolo. Então a carta tende a fazer esse destaque aí, de que numa igreja, numa comunidade, existia uma pessoa que tinha uma postura correta, uma postura ideal, enquanto o outro, na mesma comunidade, tinha uma postura totalmente diferente, totalmente contrária. Ao que ele diz que essa postura é do mal, é de alguém que não viu a Deus, que não conhece a Deus, e que, portanto, não deve ser copiada, não deve ser imitada. Ele vai dar esse conselho para que as pessoas não se deixem influenciar pelo mal, mas que pratiquem o bem, porque quem procede assim é de Deus, pertence a Deus. O Demétrio, como eu já disse anteriormente, que aparece no versículo 12, possivelmente é o portador dessa carta que vem até Gaio. E aí a epístola termina com os versículos 13 a 15, onde ele faz a mesma observação, dizendo que ele tem muitas coisas para falar, mas vai fazer pessoalmente, e conclui a epístola rogando que a paz seja com Gaio, e os amigos saúdam a Gaio, saúdam os amigos, nome por nome. Então assim se conclui a terceira epístola de João. Então eu quero aqui parabenizar você que teve contato com o vídeo, tente tomar nota de alguns detalhes aí, e nós vamos enviar para todos os alunos o link para que você faça o teste com base nesse vídeo. Em nome de Jesus, que todos nós sejamos abençoados e continuemos firmes, não só até o final desse curso, como também até o final da nossa lida como aqui na terra, como servo de Deus. Em Cristo Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Um abraço.